Espírito Santo, entra na minha casa e quebra a muralha do impossível. Você já sentiu que algo invisível segura sua vida, como se houvesse uma parede entre você e tudo o que sonha alcançar? Talvez essa barreira não seja feita de pedra, mas de mágoas, medos e feridas que o tempo não curou. Quantas vezes você olhou para a sua casa, o lugar onde deveria haver paz, e encontrou apenas silêncio, cansaço e incerteza? O coração clama por mudança, mas parece que o céu não responde. É nesse ponto que o Espírito Santo se torna mais do que uma esperança distante. Ele é a força que atravessa o impossível, o sopro que quebra muros que ninguém mais vê. A palavra diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada será impossível. E essa promessa não é poesia, é poder. Se você sente que sua casa precisa de um milagre, se há algo que você não consegue resolver com as próprias mãos, então permaneça aqui, não saia, porque esta oração não é comum. Ela é o início de uma virada espiritual, o momento em que o Espírito Santo entra e transforma o que parecia perdido. Feche os olhos, respire fundo e permita que ele entre agora para quebrar a muralha do impossível. Você não chegou até aqui por acaso. Há algo dentro de você gritando por socorro, uma parte cansada de lutar sozinha, tentando manter de pé uma vida que parece desmoronar aos poucos. Talvez as batalhas não sejam visíveis. Ninguém vê as lágrimas que você segura antes de dormir, nem o peso das preocupações que você carrega calado para não preocupar ninguém. Mas Deus vê. O Espírito Santo conhece cada noite em que você pediu uma resposta e o silêncio foi a única companhia. Ele sabe o quanto você tem se esforçado para manter a fé enquanto tudo ao redor parece se desfazer. E é exatamente por isso que este momento é tão sagrado, porque quando tudo parece impossível, é aí que o céu se move. O impossível não é o fim, é o cenário perfeito para o Espírito Santo agir. Hoje não é apenas uma oração, é um reencontro entre a sua alma e o poder de Deus. O mesmo Espírito que transformou o caos em criação, que fez o mar se abrir e ressuscitou o que estava morto, está prestes a entrar na sua casa. Não importa quão alta seja a muralha que o inimigo levantou. Medo, escassez, enfermidade, discórdia, solidão, todas desmoronam diante daquele que é o Senhor dos impossíveis. Esta é a sua hora, é o seu chamado. Fique até o final, porque cada palavra desta oração carrega um poder que não é humano. É o próprio Espírito Santo se movendo, tocando, restaurando e reconstruindo. Agora feche as distrações. Deixe que o silêncio prepare o ambiente. Sinta o ar mudar. Porque o Espírito Santo já se aproxima. Ele está prestes a entrar na sua casa e quebrar, uma por uma, as muralhas do impossível. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, consciente de que nenhum poder na terra é comparável à tua autoridade. Hoje coloco diante de ti cada muralha que tem cercado a minha casa, sejam elas de enfermidade, escassez, medo, opressão ou desespero. Sei que nada pode resistir quando o teu poder é liberado. Por isso, clamo para que o teu sopro percorra este lar e revele que o impossível não é obstáculo para ti, mas terreno fértil para o teu agir. Que a tua presença invada o invisível, quebre os grilhões ocultos e traga à luz tudo o que o inimigo tentou esconder. Onde houver trevas, faça nascer claridade. Onde houver silêncio, ecoe o som da libertação. Que esta casa seja tomada por um mover tão forte que nenhuma força contrária permaneça de pé. Tu és o Espírito da verdade, aquele que conhece o coração do homem e revela o que está encoberto. Sonda este lar, Espírito Santo, e remove tudo o que impede o fluir da tua vontade. Se há feridas guardadas, cura. Se há ressentimentos velados, desfaz. Se há vozes contrárias, silencia.
Que cada parede, cada cômodo e cada respiração se tornem um altar de tua presença. Não há poder humano capaz de conter o teu agir, e é por isso que hoje te invoco como o leão que ruge contra o mal e como o vento suave que consola o coração cansado. Tu és força e ternura, juízo e misericórdia, fogo e consolo, o equilíbrio perfeito entre o poder que destrói e o amor que restaura. Espírito Santo, neste momento, quebra as correntes que aprisionam esta casa ao passado. Liberta os que vivem presos às lembranças do que deu errado, as perdas que os impediram de sonhar, as dores que se transformaram em muralhas. O teu poder é o único que transforma ruínas em alicerces, lágrimas em recomeços e desespero em fé. Faz cair por terra toda a maldição declarada contra este lar, toda inveja lançada, todo peso espiritual que bloqueia o avanço. Que o impossível comece a ruir agora diante da tua autoridade. Que a tua voz ecoe, Espírito Santo, mais alta que qualquer pensamento de derrota. Que ela desperte dentro de mim a fé que dormia, reacenda a coragem que o medo apagou e fortaleça o ânimo que as lutas desgastaram. O impossível se alimenta da dúvida, mas a tua presença dissolve toda a incredulidade. Sopra sobre este lar a certeza de que o milagre está em movimento. Mesmo que eu não veja, sei que estás agindo. Mesmo que eu não entenda, confio no teu plano. Espírito Santo, entra com poder e estabelece tua autoridade neste lugar. Toca o que é material e o que é espiritual, o que é visível e o que é secreto. Faz cessar discussões, desata nós, traga paz onde havia confusão e esperança, onde reinava a desesperança. Que cada canto desta casa testemunhe o teu toque transformador. Que o ambiente mude, que os corações sejam restaurados e que a atmosfera se encha da certeza de que o Senhor está aqui. Hoje declaro que esta casa não é mais terreno do medo, mas morada da tua presença. Que toda muralha construída pela dor, pelo pecado ou pela inveja seja derrubada de uma vez por todas. Espírito Santo, manifesta o teu poder até que o impossível se curve, até que toda resistência se dissolva, até que este lar se torne um símbolo vivo da tua glória. Porque quando tu entras, nada permanece igual. Tudo se transforma, tudo renasce, tudo volta a respirar. Espírito Santo, quando o teu poder entra em ação, nenhuma força oculta permanece escondida. Tu és o olhar que enxerga o que os homens ignoram, a luz que atravessa o que o mundo chama de mistério. Hoje te peço, visita este lar com a tua sabedoria insondável e revela o que precisa ser exposto. Mostra-me, Espírito da verdade, tudo o que tem agido nas sombras. Toda a influência que oprime, toda a energia que pesa, toda presença que não vem de ti. Tua santidade é fogo que consome o mal, e tua voz é ordem que o inimigo não pode recusar. Que neste momento o teu mover comece a varrer esta casa como uma ventania espiritual, dissipando tudo o que não pertence à tua vontade. Que cada quarto, cada parede e cada mente sejam purificados pela tua presença poderosa. Nada escapa ao teu discernimento, Espírito Santo. Nenhum pensamento oculto, nenhum sentimento disfarçado, nenhuma intenção escondida pode permanecer diante do teu olhar. Penetra nas estruturas desta casa e desfaz as armadilhas que o inimigo tentou montar. Onde houver mentira, planta a verdade. Onde houver engano, coloca luz. Onde houver disfarce, traz revelação. Que toda estratégia maligna se torne confusão diante do teu poder. Que as forças espirituais que rondam esta casa sejam desmascaradas e dispersas. Tu és o escudo invisível que impede que o mal tenha acesso, o guardião silencioso que defende o que é teu. Que nenhuma maldição, inveja, palavra lançada ou olhar de destruição encontre lugar neste lar. Que o teu nome seja muralha e o teu poder, espada que corta tudo o que tenta se opor. Espírito Santo, onde há contendas, lança paz. Onde há ciúmes e inveja, coloca amor.
Onde há desentendimento, traz reconciliação. Faz cessar as guerras internas e externas que têm enfraquecido este lar. Tu sabes que o inimigo não se apresenta sempre com gritos ou ataques diretos. Às vezes ele age nas pequenas irritações, nos silêncios pesados, nas palavras ditas sem pensar. Por isso, entra nas emoções desta casa, Espírito Santo. Acalma corações exaltados, pacifica mentes cansadas, renova o espírito daqueles que já não acreditam em recomeço. Que o ar se torne leve, que a atmosfera mude, que a tua presença expulse o clima de confusão e traga serenidade duradoura. Tu és o Espírito que transforma ambientes. Por isso, muda agora o ambiente espiritual desta casa. Que os sons, as palavras e até os pensamentos se tornem instrumentos de tua presença. Onde houver rancor, lança perdão. Onde houver crítica, semeia compreensão. Onde houver orgulho, planta humildade. Que o teu poder não apenas remova o mal, mas construa o bem. Faz nascer um novo tempo, onde o amor é o centro, a fé o escudo e a tua presença o fundamento. Que este lar se torne uma fortaleza espiritual, onde tua voz é ouvida e tua vontade é obedecida. Espírito Santo, toca também nas finanças, nos projetos e nos caminhos desta casa. O inimigo tenta erguer muralhas na área da provisão, criando escassez, dívidas e medo do futuro. Mas tu és o Espírito que abre portas onde não há saída. Multiplica o pouco, abençoa o esforço, dá sabedoria para cada decisão. Que esta casa prospere, não apenas no que é material, mas principalmente no que é espiritual. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando a lógica humana diz que é impossível. Mostra que o Teu poder não depende das circunstâncias, mas da fé que se ergue mesmo no deserto. E quando o desânimo tentar entrar, Espírito Santo, que o Teu fogo consuma essa fraqueza. Dá vigor ao cansado e esperança ao abatido. Renova o coração daquele que carrega o fardo das lutas. Que cada lágrima se transforme em força e cada dor em aprendizado. Tu não permites batalhas sem propósito, e por isso cada prova que esta casa enfrenta se tornará testemunho do Teu poder. O que hoje parece resistência será amanhã lembrança de vitória. O que parecia impossível se tornará prova de que o Teu agir não conhece limites. Espírito Santo, firma o Teu trono nesta casa. Reina sobre ela com autoridade, estabelece a Tua paz e mantém Tua presença como luz permanente. Que este lar seja um farol no meio da escuridão, um lugar onde o impossível não tem espaço porque o Senhor habita. Que a Tua glória desça e permaneça, e que cada coração aqui reconheça. Onde o Espírito Santo entra, o mal é dissipado, o invisível é desfeito e o impossível se curva. Hoje, esta casa se cobre com Tua presença e nenhuma força contrária resistirá, porque o Teu poder não apenas protege, ele transforma, renova e faz o milagre acontecer. Espírito Santo, muitas vezes o coração humano busca abrigo onde não há descanso. Procuramos segurança nas promessas das pessoas, esperança em coisas passageiras e consolo em palavras que logo se desfazem. Mas hoje eu reconheço, nenhum refúgio é verdadeiro se o Senhor não estiver nele. Entra nesta casa e torna-te o abrigo que o medo não consegue invadir. Que Tua presença seja o teto que nos protege das tempestades e o chão firme onde os pés cansados podem repousar. Quando a mente estiver sobrecarregada, sê o silêncio que acalma. Quando o coração se perder em angústia, sê a voz que orienta. Não há descanso maior do que sentir o Teu sopro de paz preenchendo o ar e trazendo o equilíbrio que o mundo jamais poderá oferecer. Espírito Santo, as muralhas do impossível muitas vezes se erguem dentro de nós, não fora. São as barreiras invisíveis da dúvida, da culpa e da solidão. Por isso, te peço que entres no íntimo do coração e quebres tudo o que impede o fluir da Tua presença. Remove as correntes do medo que sufocam, o desânimo que paralisa,
a dor que insiste em permanecer, onde houver vozes internas dizendo, você não vai conseguir. Responde com o teu poder dizendo, eu estou contigo. Que o impossível que habita dentro do pensamento seja destruído pela certeza da tua companhia. Que esta casa e esta alma sejam envolvidas por uma confiança tão profunda que nem o vento das adversidades consiga apagar. Quantas vezes, Espírito Santo, a fé se enfraquece porque a espera parece longa. O coração começa a questionar se o milagre realmente virá, se o Senhor ainda se importa, se o céu ainda escuta. Mas é nesse silêncio que o teu poder mais se revela. Tu não te atrasas, Espírito Santo. Tu chegas no momento exato em que a esperança parecia morrer. Tu és o sopro que reacende a fé e a mão que levanta o que já estava no chão. Que cada pessoa neste lar sinta agora esse renovo interior, essa força suave que não vem do corpo, mas da alma tocada por ti. Que o desespero seja substituído pela serenidade e o medo pela certeza de que o teu plano é perfeito, ainda que eu não o compreenda. Espírito Santo, vem transformar as lágrimas que caem em sementes de fé. Que cada noite escura deste lar se torne a preparação para um amanhecer glorioso. Ensina-nos a esperar com paciência, a confiar sem entender, a descansar sem temer. Que o teu consolo não seja apenas emoção passageira, mas uma força constante que guia cada pensamento e cada passo. Que esta casa se torne o lugar onde o impossível se curva diante da tua fidelidade e onde cada coração aprende que a fé não é ausência de luta, mas certeza de vitória mesmo em meio a ela. Tu és o Espírito que restaura o que o tempo desgastou. Por isso, entra nas relações desta casa e cura os vínculos quebrados, os laços enfraquecidos, as palavras que feriram. Restaura a comunicação, renova o amor e reergue a unidade. Que cada membro desta família encontre refúgio não apenas em paredes, mas em corações reconciliados. Que o perdão flua como um rio silencioso e lave as mágoas acumuladas. E quando o inimigo tentar reconstruir as muralhas da separação, que a tua voz se levante e declare: aqui só o amor prevalece. Espírito Santo, nesta casa, quero que cada canto se transforme em altar. Não um altar feito de pedra ou madeira, mas de coração e entrega. Que o teu nome seja o centro das conversas, o início das decisões e o motivo da paz que permanece mesmo quando o mundo lá fora desaba. Que cada gesto cotidiano, o trabalho, o descanso, o sorriso, o perdão, seja uma forma de adoração silenciosa, onde o teu poder encontra espaço para agir. Entra neste lar, Espírito Santo, e consagra-o como teu território. Que esta morada seja um ponto de luz, onde o mal não encontra abrigo e o impossível não tem força para permanecer. Espírito Santo, apaga com tua presença tudo o que foi dito, feito ou sentido que trouxe peso a este ambiente. Que toda palavra de derrota, todo pensamento negativo, todo sentimento de culpa ou desvalorização seja apagado pela força do teu amor. Purifica o ar desta casa, limpa o ambiente espiritual, desfaz o que o inimigo tentou construir no invisível. Que o clima mude agora, que a opressão se transforme em paz, que a angústia se converta em serenidade e que a desesperança dê lugar à fé viva. Onde o mal tentou plantar medo, planta coragem. Onde tentou semear confusão, planta sabedoria. E onde tentou erguer muralhas, estabelece liberdade. Quantas vezes, Espírito Santo, o inimigo tentou transformar esta casa em campo de batalha, usando palavras, atitudes ou pensamentos como armas silenciosas. Mas hoje te peço, ergue um altar invisível entre estas paredes, onde o teu poder se manifeste em toda a plenitude. Que o perdão substitua o orgulho, que o diálogo tome o lugar do silêncio amargo, que o carinho reconstrua o que o tempo destruiu.
Que este altar não dependa de velas ou cânticos, mas de corações sinceros que te reconhecem como Senhor absoluto deste lar. Que cada manhã comece com gratidão e cada noite termine com paz. Espírito Santo, vem habitar na rotina, não apenas nos momentos de oração. Que tua presença esteja na mesa durante as refeições, no descanso depois do trabalho, no abraço que conforta e até no olhar que compreende sem precisar de palavras. Que o lar se torne o reflexo do teu caráter, puro, justo, paciente e cheio de amor. Que até o vento que entra pelas janelas carregue paz e que cada som, cada respiração e cada pensamento estejam alinhados à tua vontade. Quando o teu espírito habita, o impossível perde força, porque o milagre se torna cotidiano. Espírito Santo, que este altar invisível produza frutos visíveis. Que onde havia discórdia, surja harmonia. Onde havia falta, surja abundância. E onde havia luto, floresça vida. Que o teu poder não seja apenas sentido, mas visto, nos gestos de amor, nas portas que se abrem, nos milagres que acontecem sem alarde. Que as pessoas que entrarem nesta casa sintam a tua presença antes mesmo de ouvirem uma palavra. Que o ar aqui carregue consolo, que as paredes contem histórias de restauração e que o chão testemunhe passos de recomeço. Espírito Santo, muitos perderam o brilho que um dia tiveram. O tempo, as lutas, as decepções e o cansaço fizeram com que a esperança se apagasse pouco a pouco. Mas hoje te clamo, reacende a chama que o vento das adversidades tentou extinguir. Sopra sobre este lar o fogo da renovação, aquele que transforma cinzas em brasas vivas e faz o coração voltar a pulsar com fé. Que o que parecia acabado renasça sob o teu toque. Tua presença não é apenas consolo, é força em movimento, é poder que reconstrói. Onde há desistência, planta perseverança. Onde há frieza espiritual, acende novamente o desejo de te buscar. Que esta casa volte a ter vida, alegria e propósito, porque onde o teu espírito se move, o impossível deixa de existir. Espírito Santo, restaura agora o amor que o desgaste do tempo tentou consumir. Muitos lares perderam a ternura nas palavras e o carinho nos gestos. O convívio virou rotina e a paciência se tornou rara. Mas o teu poder é capaz de reacender o afeto onde ele se tornou cinza. Que o casal que se afastou reencontre o olhar que um dia uniu suas almas. Que os pais e filhos voltem a se compreender. Que o respeito volte a ser o alicerce da convivência. Tu és especialista em reconstruir o que parecia quebrado demais para ser restaurado. Transforma muros de silêncio em pontes de diálogo e devolve ao coração o calor do amor que não desiste. Espírito Santo, reacende também a chama da fé que o medo tentou apagar. Muitos oram, mas já não acreditam no próprio pedido. Falam de milagre, mas duvidam em silêncio. E é por isso que te peço, renova a fé que ficou adormecida. Que esta casa volte a orar com convicção, acreditar com coragem e esperar com paciência. O teu poder não depende de emoção, mas de entrega. Que o fogo da fé arda tão forte que o impossível se consuma como palha diante de ti. Que o coração volte a se encher de esperança e os olhos voltem a ver além das circunstâncias. Porque quem tem o teu espírito nunca está sem saída, apenas sendo preparado para um novo começo. Espírito Santo, acende a chama dos sonhos. Muitos desistiram antes de ver a promessa, cansados de esperar. Outros perderam a motivação e deixaram que a rotina sufocasse o propósito. Mas tu és o fôlego que reacende a visão. Faz o coração lembrar do que um dia o Senhor prometeu. Mostra que não é tarde demais, que ainda há tempo, que o impossível é apenas um disfarce para o teu milagre. Levanta os que desistiram e fortalece os que continuam. Que o fogo do propósito volte a brilhar em cada alma desta casa. Espírito Santo, que esta chama também consuma tudo o que não vem de ti. Que o fogo da tua presença queime o orgulho,
a inveja, a murmuração, o ressentimento e toda palavra que gera discórdia. Purifica o ambiente espiritual deste lar. Que o calor do teu poder substitua a frieza das distâncias e o peso dos ressentimentos. Que haja reconciliação, perdão e leveza. Quando a tua chama arde, o mal não encontra espaço. A tristeza não se sustenta e o desânimo se torna solo fértil para recomeçar. Espírito Santo, não permitas que essa chama se apague novamente, que ela se mantenha viva nos dias bons e nos dias de luta, nos momentos de alegria e nas horas de solidão. Que o teu fogo seja constante, alimentado pela oração e sustentado pela fé. Que este lar seja um farol que brilha no meio das trevas, um sinal visível de que o teu poder vive e opera. E quando o impossível tentar soprar contra essa luz, que ela queime ainda mais forte, provando que nenhuma tempestade pode apagar o fogo que o Espírito Santo acende. Espírito Santo, tua voz não é apenas som, é autoridade celestial. Quando falas, o caos se organiza, a enfermidade se cala e o impossível se dobra. Hoje, te peço, fala nesta casa, que tua voz ecoe mais forte que as dúvidas, mais clara que o medo, mais firme que o desespero. Que cada palavra tua seja decreto de vitória sobre tudo o que parecia sem solução. Tua voz é como um trovão que despedaça os muros do inimigo, mas também como um sussurro que acalma o coração abatido. Que cada parede deste lar ouça o som da libertação. Que o ambiente mude porque o céu falou. E que o impossível, ao ouvir o teu comando, se prostre em obediência. Espírito Santo, ordena agora que toda enfermidade que habita neste lar perca sua força. Que o corpo que sofre sinta o toque da restauração. Que o coração doente encontre cura. E que a mente sobrecarregada seja livre das tormentas que a prendem. A tua palavra diz em Salmos 107, 20. Enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da destruição. Então, envia agora a tua voz sobre este lar e cumpre o que prometeste. Que nenhuma doença física, emocional ou espiritual tenha poder de permanecer. Que cada célula, cada respiração e cada pensamento sejam alinhados à tua vontade. Que o poder do teu nome seja maior que o diagnóstico, mais forte que a dor e mais duradouro que o medo. Espírito Santo, ordena também que toda escassez se retire, que as portas que estavam trancadas se abram, que os recursos que estavam retidos sejam liberados, e que a abundância do céu visite este lar, que a tua voz desfaça os bloqueios invisíveis que impedem o avanço financeiro e o crescimento pessoal. Mostra que a prosperidade não é fruto do acaso, mas resultado da tua direção. Que cada decisão seja guiada por ti, que cada semente plantada frutifique e que o trabalho seja abençoado com propósito e resultados. Quando o Senhor fala, o impossível não apenas se curva, ele se transforma em testemunho. Espírito Santo, fala também à alma ferida. Quantas vezes o coração tenta resistir, escondendo cicatrizes que ninguém vê, mas a tua voz não acusa, ela cura. Ela entra onde nenhum conselheiro humano pode alcançar. Fala àquele que pensa em desistir. Diz que ainda há esperança. Sussurra ao coração que carrega culpas do passado e mostra que a tua graça é maior que o erro. Que a tua voz silencie os gritos internos da dor e do remorso e que o teu amor comece a reconstruir o que o tempo destruiu. Que a tua palavra transforme cada lembrança amarga em força para recomeçar. Espírito Santo, fala ao impossível que se ergue em forma de relacionamentos quebrados. Que a tua voz, suave e poderosa, desperte a empatia, o perdão e o amor. Que o diálogo volte, que a compreensão renasça e que a comunhão seja restaurada. Tu és o Deus que fala ao vento e ele obedece, que chama os mortos e eles voltam à vida. Então, fala agora às relações mortas e faz renascer o que parecia perdido.
Que cada palavra dita sob tua unção seja semente de reconciliação e milagre. Espírito Santo, tu és o guardião que não dorme, o escudo invisível que impede que o mal atravesse as fronteiras da fé. Hoje te peço, cerca esta casa com a tua presença como uma muralha que o inimigo não pode transpor. Que cada janela seja guardada pelo teu olhar, cada porta selada pela tua autoridade e cada coração coberto pelo teu poder. Que o teu fogo espiritual forme um círculo de proteção ao redor deste lar, impedindo que qualquer plano das trevas encontre caminho. Onde houver armadilhas, desfaz. Onde houver intenções malignas, desarma. Onde houver vigilância do mal, confunde e dispersa. Que os anjos do Senhor acampem ao redor desta casa e façam dela um território intocável, um refúgio de luz e segurança. Espírito Santo, há lutas que o corpo não vê, batalhas que não se travam com mãos humanas. Por isso, clamo pela tua cobertura sobrenatural. Que toda seta lançada seja interceptada antes de tocar. Que palavras malditas, olhares invejosos e pensamentos contrários sejam anulados antes mesmo de se aproximarem. Que o teu escudo se erga diante de tudo o que tenta enfraquecer esta família. Onde houver brechas espirituais, fecha-as com teu poder. Onde houver fragilidade, cobre com tua força. Que esta casa esteja tão cercada pela tua presença que o inimigo, ao olhar, veja apenas luz e desista de avançar. Espírito Santo, protege também as mentes. Quantas vezes o mal não vem de fora, mas tenta se infiltrar nos pensamentos, provocando medo, dúvida e confusão. Por isso, coloca um selo sobre cada mente deste lar, que a ansiedade não domine, que o pessimismo não crie raízes e que a desesperança não encontre morada. Enche as mentes de pensamentos de paz, de sabedoria e de fé. Que cada ideia seja guiada pela tua voz, cada decisão firmada na tua vontade. Que a mente se torne templo, o coração se torne altar e o lar se torne fortaleza. Espírito Santo, protege o descanso desta casa. Que o sono seja leve, livre de perturbações, pesadelos e insônias. Que as noites sejam visitadas por paz e os sonhos por revelações que edificam. Que a escuridão da madrugada não traga medo, mas tranquilidade. Que cada despertar seja sinal de vitória e gratidão. Onde o inimigo tenta semear terror noturno, planta serenidade. Onde tenta semear cansaço, planta restauração. Que cada manhã traga força renovada e certeza de que tua mão esteve presente mesmo enquanto dormíamos. Espírito Santo, protege também os caminhos desta família. Acompanha cada saída e cada retorno, livra de acidentes, assaltos, enganos e armadilhas. Coloca anjos nas estradas, nas decisões e nas palavras. Que nenhum passo seja dado sem tua cobertura, nenhum plano seja executado sem tua aprovação. E quando o mal tentar se aproximar disfarçado de oportunidade, que o teu discernimento revele a verdade antes que o engano se instale. Espírito Santo, há dores que o corpo não mostra, feridas que o tempo não cicatriza e lágrimas que o mundo não percebe. São marcas da alma, invisíveis aos olhos, mas gritantes para o coração. Hoje te peço, entra nesta casa e toca o que ninguém mais consegue alcançar. Passa teu poder sobre os corações quebrados, sobre as mentes cansadas, sobre os corpos enfraquecidos. Onde a medicina não encontra resposta, o teu toque se torna a cura. Onde a palavra humana falha, tua voz restaura. Tu és o médico dos médicos, aquele que entende as dores mais profundas e as transforma em testemunhos de vitória. Cura, Espírito Santo, o que está enfermo no corpo e na alma. Que o sopro do teu poder percorra cada canto deste lar, trazendo equilíbrio, leveza e paz. Espírito Santo, há feridas que não sangram, mas adoecem em silêncio. São corações feridos por rejeição, abandonos, palavras duras e ausências que deixaram marcas.
São pessoas que continuam de pé, mas por dentro se desmancham em cansaço e solidão. Vem, Espírito Santo, e toca o que ninguém mais entende. Cura o trauma guardado, o medo disfarçado e a culpa escondida. Liberta os que vivem prisioneiros do passado, tentando esquecer o que ainda dói. Mostra-lhes que não há dor que tua presença não possa curar. Que cada lágrima caída se transforme em semente de restauração. Que o coração ferido encontre descanso e que o lar se torne refúgio de paz, onde a cura não é apenas promessa, mas realidade viva. Espírito Santo entra também nas enfermidades do corpo. A dor física muitas vezes é a voz do Espírito pedindo ajuda. Toca nos ossos, nas células, nos órgãos e nos sistemas deste corpo. Onde houver inflamação, traz equilíbrio. Onde houver falha, restaura. Onde houver limitação, libera movimento. Que a tua presença percorra o sangue como um rio de cura. Que cada respiração seja sinal de vida renovada. E cada batimento cardíaco, lembrança de que o teu poder está agindo. Não há vírus, enfermidade ou diagnóstico que possa resistir à tua autoridade. Que os lares que sofrem com a doença sintam agora o milagre acontecendo, o peso da dor sendo removido e a esperança voltando a nascer. Espírito Santo, cura também as enfermidades da mente. Quantos vivem aprisionados pela ansiedade, pela depressão, pela culpa ou pela insônia? Quantos sorrisos escondem o cansaço de lutar contra pensamentos que consomem a paz? Tu és o único que pode acalmar o coração aflito e libertar quem está preso dentro de si mesmo. Coloca a tua mão sobre a mente cansada e renova os pensamentos. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver medo, planta confiança. Onde houver vazio, enche com tua presença. Que o fardo da tristeza se desfaça agora e o peso da angústia se dissolva na tua presença. Mostra que o teu poder não é apenas para o corpo, mas também para o coração que precisa respirar esperança outra vez. Espírito Santo, restaura relacionamentos que adoeceram com o tempo. Lares onde o amor adoeceu, famílias que perderam o diálogo, amizades que se tornaram distantes. Entra nessas histórias, Espírito de Deus, e faz o que o homem não consegue. Cura a palavra que feriu, sara o orgulho que afastou, cicatriza o ressentimento que criou muros. Onde houver distanciamento, gera aproximação. Onde houver desconfiança, planta perdão. Que as relações sejam renovadas e marcadas por tua presença. Que este lar viva um novo tempo de unidade e harmonia. Quando o amor é restaurado, o ambiente todo é curado. Que cada gesto, cada olhar e cada palavra voltem a ser canais da tua paz. Espírito Santo, cura também a fé adoecida. Há corações que acreditaram e não viram o resultado, que oraram e não receberam resposta, e por isso começaram a duvidar. Mas o teu poder não falha, apenas trabalha em silêncio. Mostra que o teu tempo é diferente do nosso e que cada segundo de espera tem propósito. Toca no coração cansado e reacende a chama da confiança. Ensina-nos a acreditar mesmo sem ver, a continuar mesmo sem entender, que a fé volte a pulsar forte neste lar, que o impossível comece a se mover apenas porque o coração decidiu confiar novamente. Espírito Santo, há momentos em que a alma perde o brilho e o coração esquece como sonhar. Quando as tentativas falham, quando os planos desmoronam, quando o amanhã parece uma repetição do ontem, o ser humano se acostuma com o desânimo como se fosse parte da vida. Mas hoje te clamo, Espírito de renovação. Entra neste lar e desperta a esperança que adormeceu. Sopra sobre os corações cansados e diz-lhes que ainda há caminho, que ainda há promessas esperando ser cumpridas, que o tempo do milagre não passou. Que o teu sopro faça renascer a vontade de viver, de lutar e de crer. Que esta casa, que já se acostumou ao silêncio da espera, volte a ouvir o som da esperança caminhando pelos corredores, transformando o ambiente em lugar de recomeço.
Espírito Santo, o teu poder é o mesmo que ressuscitou o que estava morto, e é por isso que te peço. Ressuscita sonhos que foram sepultados pelo medo, pela falta de recursos, pela decepção e pela dor. Reacende os planos que o tempo apagou e mostra que nenhuma estação é tarde demais para florescer. Há pessoas nesta casa que desistiram de lutar por promessas porque acharam que fracassaram. Mas o Senhor não trabalha com desistências, trabalha com reconstruções. Que cada história interrompida receba um novo capítulo. Que cada tentativa frustrada seja agora o início de um propósito maior. Que os planos que pareciam falidos voltem a crescer sob tua direção. Espírito Santo, tu és especialista em fazer o improvável acontecer. Espírito Santo, desperta a fé adormecida, aquela que se perdeu entre as preocupações e as incertezas. Quantas vezes o coração quis acreditar, mas a mente dizia que era tarde demais. Quantas vezes a esperança se tornou um peso, porque a espera parecia infinita. Mas hoje, Espírito Santo, quero te ouvir dizendo, não acabou. Que essa frase ecoe dentro desta casa como uma promessa viva. Que a fé volte a ser o combustível que move esta família. Que o impossível se torne apenas mais uma oportunidade para o Senhor provar que nada está fora do teu alcance. Onde há portas trancadas, cria passagens. Onde há caminhos secos, faz brotar rios. E onde há corações endurecidos pela dor, planta suavemente a coragem de recomeçar. Espírito Santo, traz de volta o brilho nos olhos. Quando a alma se cansa, os olhos perdem a luz. Quando o desespero domina, o olhar se torna pesado. Mas quando tua presença chega, tudo muda. Que o olhar dos que habitam nesta casa volte a refletir alegria e expectativa. Que a esperança não seja apenas palavra, mas presença viva. Transforma o medo do amanhã em confiança no teu plano. Mostra que o futuro não é ameaça, é promessa, e que mesmo quando os dias forem difíceis, o teu poder sustentará cada passo. Que o impossível se curve diante da certeza de que o amanhã já está nas tuas mãos. Espírito Santo, visita os sonhos desta casa. Não apenas os sonhos materiais, mas os espirituais, os familiares, os emocionais. Sonhos de reconciliação, de cura, de prosperidade, de estabilidade, de propósito. Que cada desejo que nasceu do amor e da fé encontre vida novamente. O inimigo tentou destruir projetos, mas o Senhor é o Deus que restitui o tempo perdido. Que o que foi roubado seja devolvido multiplicado. Que o que se perdeu no desespero volte com glória. Que cada membro desta família veja com os próprios olhos que o Senhor não falha, que a promessa permanece e que o impossível se torna possível quando o teu Espírito sopra sobre os ossos secos da vida. Espírito Santo, muda a atmosfera desta casa. Onde antes havia pessimismo, coloca fé. Onde havia desistência, planta coragem. Onde havia lamento, cria louvor. Que as palavras que saem desta casa passem a declarar vitória e não derrota. Que a esperança não seja mais uma visita ocasional, mas uma moradora permanente. Que o teu poder transforme os lares cansados em espaços de alegria e expectativa. Que a cada amanhecer, esta casa acorde com a certeza de que algo novo pode acontecer, porque o Senhor continua operando. Espírito Santo, hoje te entrego cada plano, cada preocupação e cada medo. Que tudo o que parecia perdido seja colocado nas tuas mãos e transformado em vitória. Que esta casa viva para testemunhar o poder da esperança. Que os filhos cresçam aprendendo a confiar em ti. Que os pais caminhem guiados pela fé e que cada geração que vier encontre neste lar a prova de que o Senhor cumpre o que promete. Que o teu Espírito seja a bússola que guia, o fogo que inspira e a força que levanta. Espírito Santo, entra nesta casa e toca o lugar onde o perdão ainda não floresceu. Quantas famílias vivem prisioneiras de mágoas antigas, quantos corações sangram por palavras ditas em momentos de raiva, quantas relações se desfizeram por orgulho.
Mas hoje, te peço, quebra essas correntes invisíveis que mantêm esta casa refém do passado. O perdão é uma chave espiritual e só o teu poder pode fazê-la girar. Que o teu sopro, espírito de amor, remexa a poeira das lembranças e traga à luz tudo o que precisa ser curado. Que o silêncio pesado, que antes escondia feridas, agora seja substituído pelo som da libertação. Onde havia rancor, planta compaixão. Onde havia distância, reconstrói a ponte. Onde havia dor, ergue uma nova história. Espírito Santo, ensina-nos a perdoar não apenas com os lábios, mas com o coração. O perdão verdadeiro não é esquecimento, é libertação. É deixar de carregar um peso que não fomos feitos para suportar. Por isso, renova as emoções que se tornaram duras com o tempo. Que o coração ofendido encontre força para soltar a mágoa e que aquele que feriu encontre humildade para pedir perdão. Tu és o elo que reconecta o que o orgulho separou. O teu amor é ponte entre almas feridas. Que este lar volte a experimentar o alívio de viver em paz, de dormir sem remorso, de acordar sem ressentimento. Que cada coração aqui aprenda que perdoar não é ser fraco, é ser livre. Espírito Santo, mostra-nos que o perdão é também uma forma de cura. Muitos adoecem porque guardam o que deviam entregar a ti. Muitos sofrem porque se apegam ao que os impede de crescer. Mas o teu poder é bálsamo que penetra fundo e sara o invisível. Onde há lembranças dolorosas, apaga-as com a tua ternura. Onde há ofensas que ainda sangram, cicatriza com teu toque. E onde há feridas abertas, cobre-as com tua presença restauradora. Que cada lágrima derramada por dor se transforme em lágrima de libertação. Que o teu poder vá além das palavras e se manifeste nas atitudes, nos gestos e nos olhares. Espírito Santo, ensina-nos também a pedir perdão. Muitos se acostumaram a viver com o erro escondido, achando que o tempo apaga o que o arrependimento deveria resolver. Mas o tempo não cura o que o orgulho mantém vivo. Que o teu poder traga convicção e humildade. Que o coração que errou encontre coragem para se aproximar e dizer, me perdoa. E que aquele que foi ferido tenha sabedoria para responder, eu já te perdoei. Que esta casa seja curada da vaidade e da dureza que afastam as pessoas. Que o perdão, ao entrar, expulse o medo, a raiva e a distância. Porque quando o perdão entra, o inimigo sai. Espírito Santo, o perdão não é apenas para o outro, é também para nós mesmos. Quantos vivem aprisionados pela culpa, incapazes de se olhar com compaixão, condenando-se por erros que o Senhor já apagou. Liberta agora o coração que se culpa, a alma que se castiga, o espírito que não se sente digno de recomeçar. Mostra que o teu sangue já pagou o preço, que a cruz já foi suficiente, que o passado não define o futuro. Que o teu amor envolva cada pessoa desta casa, ensinando que o arrependimento sincero abre caminho para um novo tempo. Espírito Santo, transforma esta casa num espaço de reconciliação, que as conversas perdidas voltem, que os abraços interrompidos sejam retomados, que os laços enfraquecidos sejam fortalecidos, que as gerações se unam novamente, pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos e amores. Que o teu poder repare o que parecia quebrado demais para ser restaurado. Que cada quarto deste lar seja cheio de paz, que cada encontro familiar seja envolvido pela tua graça e que o amor que vem de ti seja o novo alicerce sobre o qual tudo será reconstruído. Espírito Santo, que o perdão seja o selo desta casa. Que nenhuma raiz de amargura volte a crescer, que nenhuma lembrança volte a aprisionar, que nenhuma palavra de ofensa volte a ferir. Que o ar que circula aqui seja leve, que o ambiente seja saudável, que a convivência seja doce. Onde havia ofensa, haverá comunhão. Onde havia culpa, haverá alegria. Onde havia distância, haverá unidade.
Que este lar viva debaixo da tua cobertura e seja lembrado como um lugar onde o amor venceu o orgulho, onde o perdão venceu o ódio e onde o Espírito Santo destruiu o impossível. Espírito Santo, há momentos em que o corpo continua, mas a alma para. Momentos em que as palavras se tornam poucas, os sonhos parecem distantes e a fé se esgota como uma chama que luta para não apagar. Hoje te peço, visita esta casa e fortalece os que estão cansados. Dá novo fôlego a quem vive apenas sobrevivendo. Que tua presença renove a coragem de levantar e enfrentar mais um dia. Tu és o vento que move o barco quando o marinheiro perde a direção. És o abraço invisível que sustenta quando ninguém mais entende a dor. Que o teu poder traga ânimo, onde só havia cansaço e esperança, onde restava apenas o peso do não aguento mais. Espírito Santo, a fadiga da alma é mais pesada que o cansaço do corpo. São os pensamentos que não param, os medos que se repetem, as preocupações que drenam a energia. Por isso, vem e renova as forças internas, que a mente cansada encontre descanso em ti. Onde houver confusão, coloca ordem. Onde houver dúvida, traz clareza. Onde houver escuridão, acende tua luz. Que as preocupações que roubam o sono sejam entregues em tuas mãos. Ensina-nos a confiar ao ponto de descansar. Porque quem se apoia em ti nunca cai, apenas aprende a esperar com fé. Espírito Santo, toca o coração daqueles que se sentem sozinhos na luta. Quantos têm sorrisos no rosto e tempestades dentro da alma? Quantos continuam servindo, ajudando e amando, mesmo quando o coração grita por socorro? Tu conheces os que choram em silêncio, os que escondem a dor para não preocupar ninguém, os que enfrentam batalhas que ninguém imagina. Sustenta-os agora. Faz o cansaço se transformar em força e o desânimo em determinação. Que cada lágrima seja colhida como oração. Que o teu consolo envolva os que estão no limite, mostrando que o fim da força humana é o começo da tua. Espírito Santo, dá força também àqueles que perderam a vontade de continuar acreditando. Há corações que ainda oram, mas sem fé. Há pessoas que repetem palavras, mas não esperam resposta. Reacende nelas a chama da confiança. Mostra que o tempo da espera não é castigo, é preparação. Ensina que o silêncio de Deus nunca é ausência, é construção. Que o cansado aprenda a ver o propósito por trás da demora, a bênção escondida nas pausas, o milagre disfarçado de processo. E enquanto esperam, renova-lhes a força como águias que, mesmo cansadas, voam mais alto porque aprenderam a confiar. Espírito Santo, visita os trabalhadores desta casa, os que se esforçam para prover, os que enfrentam longas jornadas, os que suportam pressões e responsabilidades. Renova a disposição física e espiritual. Que o suor do esforço seja recompensado, que o sacrifício seja reconhecido e que a tua bênção multiplique os resultados. Tira o peso da exaustão, o desânimo da rotina e a sensação de que nada muda. Que cada dia comece com propósito e termine com gratidão. Que esta casa seja cheia de produtividade abençoada, de descanso restaurador e de conquistas guiadas pela tua mão. Espírito Santo, levanta também os que estão cansados de lutar por pessoas, por causas, por promessas. Às vezes, o coração se desgasta tentando salvar o que não pode ser salvo, tentando entender o que não tem explicação. Dá discernimento para saber quando persistir e quando descansar. Ensina que parar não é desistir, é permitir que o Senhor haja. Que o coração cansado entenda que não precisa carregar sozinho o peso do mundo. Que o teu amor seja descanso e a tua presença abrigo. Que o fardo se torne leve e o impossível se torne oportunidade para o teu milagre. Espírito Santo, renova agora a força espiritual desta casa. Que o cansaço não impeça a oração, que a dor não sufoque a adoração e que o medo não cale a fé. Que cada membro desta família seja envolvido por tua energia celestial.
que até o ar se torne leve e o ambiente mude, que os passos lentos se tornem firmes, que o olhar abatido se levante e que o coração desanimado volte a pulsar com esperança. Onde havia peso, põe leveza. Onde havia derrota, planta vitória. Onde havia exaustão, derrama descanso. Espírito Santo, que o teu poder renove diariamente a vida desta casa. Que o cansado encontre em ti não apenas forças, mas um novo propósito. Que o corpo se recupere, a mente se organize e o espírito se fortaleça. Que cada amanhecer seja uma nova chance e cada noite um lembrete de que o Senhor sustentou mais um dia. E quando as forças humanas falharem, que o teu poder continue firme, sustentando, guiando e erguendo. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que esta verdade se cumpra aqui e agora, porque onde o teu espírito habita, o cansaço se transforma em coragem, a fraqueza em poder e o impossível em vitória. Espírito Santo, este lar foi visitado pela tua presença e agora nada mais será o mesmo. As muralhas que antes pareciam inquebráveis começam a ruir, e o impossível já sente o peso da tua autoridade. Hoje, o que era dor se transforma em testemunho. O que era fraqueza se torna força. O que era desespero dá lugar à esperança. Porque quando o teu poder entra, o mal se curva e o impossível se desfaz. Tu és o Espírito que muda destinos, que renova promessas e que cumpre o que o homem duvidou. Que a tua presença continue pairando sobre este lar, como uma nuvem de glória que protege, guia e abençoa. Espírito Santo, que esta casa permaneça sob a tua cobertura todos os dias. Que a paz não seja visita, mas morada. Que cada parede carregue o som das orações que aqui foram feitas e que cada amanhecer traga a lembrança do que o Senhor já fez. Que os corações estejam firmes, os sonhos restaurados e as feridas completamente curadas. Que a fé seja inabalável e que o amor seja o alicerce sobre o qual tudo se sustenta. Onde o inimigo tentou causar divisão, estabelece união. Onde houve escassez, derrama abundância. Onde havia medo, planta coragem. Que esta casa se torne um testemunho vivo de que o Espírito Santo é real, poderoso e presente. Espírito Santo, levanta cada pessoa que habita neste lar. Que o abatido se erga com força renovada, que o aflito encontre consolo e que o que duvida veja o impossível acontecer diante dos próprios olhos. Tu és o mesmo que abriu o mar, que derrubou muros, que ressuscitou o que estava morto. Então, age novamente. Toca onde ninguém pode tocar, transforma o que parecia perdido e mostra que o teu tempo é perfeito. Que as promessas antigas que foram esquecidas ressurgam agora com novo brilho. Que o teu poder não se manifeste apenas por um instante, mas permaneça diariamente, sustentando, iluminando e conduzindo cada passo. Espírito Santo, que as vitórias desta casa não sejam silenciosas, mas ecoem para testemunhar a tua glória. Que os vizinhos, os amigos, os parentes e todos os que duvidaram vejam com seus próprios olhos o que acontece quando o Senhor entra em uma casa. Que este lar prospere, floresça e transborde em tudo, na fé, no amor, na paz e na abundância. Que a alegria substitua a angústia, que a segurança tome o lugar da incerteza e que cada pessoa aqui aprenda a viver não mais pelo medo, mas pela confiança em ti. Que o impossível se torne cotidiano e que a tua presença se torne o maior tesouro desta família. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego em tuas mãos tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que sonhamos. Que o teu poder continue agindo mesmo após o Amém. Que cada palavra dita aqui suba ao céu como incenso de fé e retorne à terra em forma de bênçãos. Que o impossível, que antes intimidava, agora se torne símbolo da tua vitória.
Que esta casa seja lembrada como o lugar onde o Senhor entrou e o inimigo fugiu, onde as lágrimas se transformaram em cânticos de gratidão, onde a fé renasceu e a vida floresceu. Espírito Santo, fica conosco, permanece neste lar, guia-nos, fortalece-nos e faz de cada passo uma prova viva da tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo agradeço esta oportunidade. Amém. Depois desta oração, algo mudou, não apenas no ambiente, mas dentro de você. Aquela muralha que antes parecia intransponível começou a ruir diante do poder do Espírito Santo. A casa que carregava o peso da preocupação agora é preenchida pela leveza da fé. O coração que tremia em silêncio encontra paz, e os sonhos que pareciam esquecidos ganham nova vida. Quando o Espírito entra, ele não faz apenas o que pedimos, ele faz o que precisamos. O impossível cai, o medo desaparece e o que antes era dor se transforma em propósito. Essa presença que você sentiu não é emoção, é confirmação. Deus ouviu, o céu se moveu e a resposta já começou. E se o seu coração deseja continuar aprendendo a caminhar lado a lado com o Espírito Santo, convido você a conhecer nosso e-book com ensinamentos que vão fortalecer ainda mais sua comunhão com o Espírito Santo. Cada página foi feita para inspirar, restaurar e aprofundar essa relação viva com o poder que muda tudo. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você e pela sua casa. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos, derramando paz, cura e abundância sobre toda a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.